Vamos dar continuidade às discussões sobre organização do trabalho didático, um tema que estamos discutindo já há algumas aulas. É importante tentar fazer uma síntese dessa discussão para tentar fechar esse entendimento. O ponto inicial dessa discussão é entender que a organização do trabalho didático é uma categoria. E ela é uma categoria capaz de revelar como se estrutura toda a organização do ensino, não só no nosso país, mas em todo o Ocidente. É interessante percebermos a importância dessa categoria como uma ferramenta teórica imprescindível para a análise da educação, da história da educação, nas diferentes temporalidades. Bom, nós já falamos bastante disso em outros momentos. Eu gostaria de estar trazendo mais especificamente um dos pontos centrais, que é os instrumentos do trabalho didático. Vou recuperar algumas passagens. De acordo com o Gilberto Luiz Alves, esta categoria ela apresenta três aspectos centrais, três elementos principais. Quais seriam eles? Ela sempre envolve a relação entre o professor e o aluno. E aí, quando você recua e observa que em diferentes temporalidades nós tivemos professores que trabalharam de modo diferente, que agiam de forma diferente, que tinham uma formação diferente, e alunos também da mesma forma. Então nós acompanhamos essas discussões até o momento contemporâneo, até a forma histórica de organização das salas de aula do momento contemporâneo, a hierarquização dos saberes, a questão da faixa etária do alunado, a disposição das salas de aula, as fileiras, toda a estrutura educacional que nós conhecemos hoje. Bom, ainda retomando, é importante lembrar uma outra característica. A relação educativa sempre ocorre em espaços específicos para o trabalho didático. Nos dias de hoje, nós temos as nossas escolas, que são muito semelhantes, embora cada uma tenha sua cor, tenha a sua estrutura com um diferencial ou outro, mas no fundo são muito semelhantes porque a sua organicidade, a sua forma de se estruturar, de se organizar é a mesma, basicamente a mesma. E nós temos também o elemento central da relação educativa, aquele que viabiliza colocar a máquina em funcionamento, como diria o Comênios, o nosso manual didático, que o Comênios lá atrás chamava de livros panmetódicos. Para ele, esse livro era capaz de reunir todo o conhecimento da humanidade. Ele seria produzido por inúmeros doutos, As pessoas mais capazes nas suas respectivas áreas estariam escrevendo partes específicas desse livro universal que trataria de tudo, de forma que um aluno mediano pudesse ensinar um outro que estivesse iniciando. Bom, eu quero tratar mais especificamente desses materiais. Tentar finalizar essas nossas discussões, tentar fechar, trabalhando mais especificamente com esses materiais. Eu estudei esses materiais, pesquisei esses materiais durante o mestrado. Naquela época fiz um esforço muito grande em levantar esses materiais, em conseguir esses materiais. É muito difícil você ter acesso. Primeiro porque são livros esgotados, não existem mais, não são mais produzidos. Os que existem, existem e nada mais. Então é um desafio enorme você ter acesso a esses materiais. E hoje aqui eu queria apresentar para vocês, mostrar para vocês que livros são esses. Então eu tenho aqui na minha coleção este livro, que é o História Medieval. É um livro publicado aqui no Brasil, pela Editora do Brasil, em São Paulo. Este livro é de autoria do Estevão Pinto e ele foi escrito, publicado em 1964, um bom tempo atrás. Então era esse tipo de material que os alunos utilizavam para estudar. Percebe? É um livro produzido. Observe que ele tem algumas imagens, muito interessante. Depois eu converso mais com vocês sobre isso. Este outro livro
História Antiga e Medieval, da editora Melhoramentos. Este texto aqui, ele foi publicado pelo Lobo, o autor do texto, e ele é de 1957. Olha que interessante. Um texto de 1957. Mapa, temos imagens, bem diferentes dos de hoje, mas elas estão aqui. Percebe? Isso tem muito a ver com a estrutura da educação comeniana. Como que o instrumento do trabalho didático vai se alterando, vai se tornando cada vez mais fragmentado, mais simplificado, vai incorporando imagens, gráficos, tabelas. O texto vai desaparecendo e, assim, entre aspas, o entretenimento vai ganhando espaço, vai ganhando cada vez mais espaço. Essa que é a grande realidade. Este outro texto, Alcino Muniz de Souza, este é um texto publicado também em São Paulo, pela editora Companhia Nacional. Este texto aqui é de 1952. Este texto aqui tem 68 anos de idade. Bem vivido, eu diria para vocês. Este outro livro, observe, lá na lombada, escrito João Ribeiro, História Universal. São um dos autores mais conhecidos da história do Brasil. Discutiram, ensinaram, um dos grandes professores do Colégio de Pedro II. Esta obra dele aqui, para vocês terem dimensão do período, ela data do ano de 1919. Um ano depois que a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas no mundo. É um livro muito antigo. Um livro que você tem que tratar como uma relíquia, porque esse livro aqui que eu estou em mãos tem 101 anos. Muito interessante, né? Muito rico isso. Muito rico. História geral, Gastão Huck. Esse livro do Huck, ele não é tão antigo quanto o do João Ribeiro. Esse livro é de 1927. Não é novo também não, né? 1927. Esse livro foi publicado no Rio de Janeiro. E ele tem um detalhe muito interessante que sempre me chamou a atenção. Ele tem aqui a assinatura do antigo dono. Então tá aqui, ó. Arquimedes de Melo, Rio de Janeiro, 24/11/1941. Já faz um certo tempo que ele foi usado. Então essa minha coleção de livros, ela ainda traz esse livro aqui, ó, História do Brasil. Este livro ele é muito interessante porque quando você abre a página dele, História do Brasil, logo você vai ver aqui, ó, História do Brasil, coleção, tal. Ele vai começar a discussão. A Revolução de 31 de março. Ou seja, esse é um livro escrito pela ditadura civil-militar do Brasil. Foi publicado em 1964, no mesmo ano do golpe. E ele chama o golpe de revolução. Extremamente interessante. Mas as minhas joias são esses dois livros aqui. Esses dois livros são os livros mais importantes que eu consegui adquirir em toda a minha vida. Esse primeiro livro, Domingos Ramos Melo Júnior, uma das fontes centrais da minha pesquisa de mestrado, História da Idade Média, publicado pelo Colégio de Pedro II. Observe como que era o livrinho naquela época, tem que tomar muito cuidado. Ele é bem velhinho, abri com cautela aqui para vocês verem. É um livro muito antigo. Não tem figurinha, não tem tabela, não tem gráfico, é só texto. Para vocês terem dimensão, são 226 páginas de texto. Isso aqui é conteúdo que este autor escreveu
para ensinar a história da Idade Média para os alunos dele durante o período do curso. Esse livro é de 1879. Bastante tempo, né? 1879. Façam as contas aí. 141 anos. Uma joia. Talvez exista outro no Brasil. Talvez não. Eu tive acesso a um. Não há como avaliar esse material. Quanto ele custa. Este outro livro, de 1888, esse livro é do ano da abolição da escravatura. Este livro também foi muito utilizado por mim durante o mestrado. Ele é do Joaquim Maria de Lacerda. Segue a mesma estrutura de organização do livro do Melo Júnior, só que este é escrito aqui por outro autor. Vai tratar também da história da Idade Média. Também foi escrito para ser utilizado no Colégio de Pedro II. É importante lembrar que esses livros que eram utilizados no Pedro II, eles serviam como modelo para os outros colégios do Brasil. Muitas vezes nos outros colégios não tinham professores desse nível, então eles acabavam adotando o mesmo livro. Eles compravam livros que eram produzidos pelo Pedro II e adotavam nesses colégios. São duas joias. Toda essa coleção é uma coleção muito valiosa de livros que eu comprei em sebos no Brasil pela internet, depois de pesquisar durante muito tempo. Mas o ponto central, a maioria das pessoas não fazem ideia do custo de uma obra como essa. Ou seja, não sabe quanto que vale um livro como esse. Acho que não tem preço. Existem pouquíssimos livros igual a esse ainda existentes. Pouquíssimos. Eu não devo ter pago caro nesses livros. Na época que eu fiz essa pesquisa, já faz um certo tempo, não faz bastante tempo, mas faz um certo tempo, foi em 2011 que eu adquiri esses livros. Eu diria para vocês que nesses quase 10 anos que se passou, que esses livros foram comprados por uma pechincha. Paguei, não sei, R$200, eu acho que em cada um desses pequenos livros. Como eu disse para vocês, não dá para avaliar o preço deles hoje. É uma obra fantástica.